Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, nós estamos falando sobre o Brasil colonial, né? A gente falou sobre a plantation, sistema de cultivo, né? Que é o plantation. Falamos sobre os tipos de colonização que existiam, que era a colonização de exploração e a colonização de povoamento. E falamos um pouquinho sobre a sociedade colonial, que era sobre a questão da pirâmide social, né? Onde o homem branco europeu ele estava no topo, enquanto a pessoa escravizada, que normalmente era o negro ou indígena, estava na base da pirâmide. Na base da pirâmide. E aí a gente também falou um pouquinho sobre a unidade de produção, né? Que é o local onde o produto, que no caso do Brasil era cana-de-açúcar, o local onde esse produto ele era produzido e trabalhado, vamos colocar assim, né? Que é a casa de engenho, o engenho, né? A senzala, a capela, tá? A gente vai falar hoje sobre quais são os outros produtos, além da cana-de-açúcar, que circulavam no Brasil. Tá? O que acontece, né? A cana-de-açúcar ela foi um produto importantíssimo para a economia colonial. Né? Se Portugal enriqueceu às custas do Brasil, foi por causa da cana-de-açúcar. Tá? Entretanto, a cana-de-açúcar não era o único produto que era cultivado aqui no Brasil. Tá? Existiam outros produtos que já circulavam, por exemplo, entre os indígenas e que circulava entre os negros escravizados, né? E que começaram a fazer sucesso na Europa também, né? E que acabaram complementando a renda desses europeus exploradores. Tá? E aí, antes disso, né, a gente vai voltar um pouquinho para falar sobre a estrutura da fazenda, né, a estrutura do engenho. Né? A gente tem, o que é que acontece, né? Os engenhos, né, eram terrenos, eram fazendas enormes, tá? Eram fazendas enormes. E aí ela tinha alguns lugares muito específicos. Lembra quando a gente estava falando lá da Idade Média, que a gente falava sobre mansa servil, mansa senhorial, mansa comum e bosque, coisa assim, pronto. Né? Nas fazendas brasileiras, né, a gente vai também ter lugares, ela também vai ser dividida em lugares dessa forma. Né? A gente vai ter o terreno, né, a maior parte do terreno que vai ser utilizada para a plantação do produto, que no caso do Brasil, nesse momento, vai ser a cana-de-açúcar, mas em algum momento vai ser o algodão, em outro momento vai ser o café. Tá? E aí, dependendo da região também, vai ser qualquer outro produto, né? Que é a zona de plantação, a zona da lavoura. Tá? Além da lavoura, a gente vai ter a casa grande, tá? Que é onde os brancos vivem, né? Os senhores do engenho, os brancos, portugueses e tal, às vezes holandeses, eles vivem, que é a casa grande, tá? Que é realmente uma casa grande, uma casa, né? A gente vai ter a capela, porque como a gente está falando de zonas rurais, né? Zonas rurais você não tem, você tem fazendas enormes e tal, você não tem tipo uma pracinha, por exemplo, onde você vai ter uma igreja, né? Onde todas as fazendas não. Tá? Cada fazenda tinha sua própria capelinha, certo? E nessa capelinha, o que acontecia, né? Aconteciam as celebrações, né? As missas. Todas as pessoas que viviam na casa grande, elas assistiam a missa nessa capela, e todos os escravizados que viviam na senzala também eram obrigados a assistir a missa na capelinha. A diferença era, existiam lugares específicos para essas pessoas, né? Existiam lugares específicos para as pessoas que viviam na casa grande e existiam lugares específicos para as pessoas que estavam escravizadas, certo? E aí as pessoas brancas, os senhores, eles vão viver não, né? Eles vão assistir a missa mais próximo do altar, né?
A ideia é de que quanto mais próximo do altar, mais próximo de Deus. E vai chegar um momento, inclusive, que eles vão acreditar que quando se morre, essas pessoas morrem, elas também têm que ser enterradas próximo ao altar, porque só assim elas estarão mais próximas de Deus. Tá? Então, por isso que o pessoal conta, no interior principalmente, né, conta que existe assombração perto de igreja e tudo mais, porque as pessoas, elas eram, pela condição social dela, né, se elas eram pessoas ricas ou não, elas podiam ser enterradas dentro ou fora da igreja, próximo ou distante do altar. Tá? Enquanto as pessoas brancas, os senhores de engenho, né, eram enterrados próximos ao altar, né, os escravizados eles eram enterrados do lado de fora, ao redor, mas não tão perto do altar quanto as pessoas brancas. Tá? Aí tem lavoura, casa grande, capela. A gente tem o engenho, ou a casa de engenho, ou a casa de máquina, que é onde os produtos que eram, no caso, produtos da cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar, que era plantada na lavoura, ela era tratada, ela era moída para a produção de açúcar e de outros produtos, que a gente vai já descobrir quais são esses outros produtos. Tá? E aí eram máquinas que eram movidas à força humana, né? Tração humana ou tração animal. Tá? Existiam existiam escravizados, pessoas escravizadas, que a função deles era só fazer a moenda girar, por exemplo. Moenda é um negócio que espreme a cana-de-açúcar. Tem um outro grupo de pessoas escravizadas que a função é só mexer o tacho, tá? Mexer o tacho com caldo de açúcar, caldo de cana quente. Tá? E existem pessoas que estão ali só para carregar a cana de um lado para o outro, para recolher o bagaço, enfim. Era uma estrutura toda organizada de trabalho. Né? Cada pessoa tinha sua função lá dentro. E por último, e não menos importante, a gente vai ter a senzala. E a senzala era o local onde essas pessoas que estavam escravizadas, elas eram guardadas. Por que eu falo guardadas? Né? Porque o senhor de escravo, o senhor de engenho, né, o português, que faz lá, ele não vai enxergar a pessoa escravizada, aquele negro ou aquele indígena, como uma pessoa. Né? Ele entende aquelas pessoas como objetos. Né? E objetos, eles têm uma ideia de pertencimento. Né? Eles são donos daqueles objetos. Então, quando eu uso um objeto, eu tiro ele de um lugar e levo ele para outro. Quando eu termino de usar esse objeto, eu guardo esse objeto no lugar de novo. Não é isso? Tipo assim, se eu tenho uma caneta, quando eu termino de usar a caneta, né, eu guardo a caneta no meu estojo. Tá? A caneta está guardada. Ela não está morando lá, porque a caneta não mora. Né? A ideia que eles tinham dos escravizados era a mesma que se tem de um objeto. Né? No final do dia de trabalho, os negros escravizados, eles eram guardados na senzala. E aí a senzala era normalmente um lugar que ficava embaixo da casa grande, certo? Embaixo da casa grande. E por que era embaixo da casa grande? Porque o senhor de engenho, ele podia ouvir o que esses escravizados estavam fazendo. Se eles estavam aprontando alguma coisa, planejando uma rebelião, se eles estavam reclamando, se eles estavam dormindo, se eles estavam fazendo festa. Tá? Fazendo festa não, porque, enfim, não dá pra fazer festa ali. Né? Mas era com o objetivo de fiscalizar. E outra, né? Os senhores de engenho, eles eram homens muito cruéis, principalmente com as escravas. Então, outro motivo para que os escravizados vivessem embaixo da casa grande era porque quando ele tivesse cansado da esposa dele e ele não quisesse dormir com elas, ele só arrastava uma mulher, né, escravizada da senzala, levava para o quarto, estuprava essa mulher e depois jogava essa mulher de volta na senzala. Entendeu? Então era para ter uma questão de controle e de acesso mais rápido, tá? Porque isso também acontecia. Tá? E a mulher, tio, o que é que a mulher fazia? A mulher do senhor de engenho, né? Ela não fazia nada, as mulheres não tinham muito direito de fazer nada, né? Normalmente elas nem estavam por perto quando isso acontecia, tá?
E se essa mulher que foi estuprada, ela engravidasse, o filho dessa mulher, ele também vai ser uma criança, ela já nasce uma criança escravizada, né? Desde pequenininho ela já vai ter que trabalhar na casa grande, ou na lavoura, ou no engenho, tá? E aí a senzala é um lugar que normalmente você não consegue ficar, se você for muito alto, você não consegue ficar em pé, tá? Mas pessoas mais altas que eu provavelmente não conseguem ficar em pé, ela tem que ficar toda curva. Tá? É um vão só, não tem quarto, não tem banheiro, não tem cozinha, é como se fosse um grande vão, certo? Imaginem todas as salas do Educar sem as paredes, né? Lá no Matriz, por exemplo, do primeiro ao sexto ano, se tirassem todas as paredes, era só um vão, né? Aqui no anexo também, se tirassem todas as paredes aqui do nono ao sexto ano, era só um vão, né? E aí essas pessoas, elas viviam ali. Lembre-se que não tinha eletricidade, né? Se é um lugar que já é embaixo da casa, já é um lugar escuro. E aí é um lugar escuro, apertado, porque tem muita gente morando ali, morando não, sobrevivendo ali. E aí eles não tinham banheiro, não tinham cozinha, então tudo que eles faziam de necessidades fisiológicas era no cantinho lá, né? Para dizer que não tinha cômodos, né? Tinham uns espaços de tortura, de castigo, né? Que era o espaço de mais ou menos 1 metro ou menos, de menos de 1 metro de comprimento, onde a pessoa ela era guardada. Era um cubículozinho pequenininho, onde a pessoa era guardada lá dentro por um tempo de castigo, e normalmente tinham pregos na porta. Então a pessoa não podia nem se escorar, ela tinha que ficar em pé e sem dormir, de castigo. Tá? E isso era a senzala. Tá? E aí, enfim, além do açúcar que era produzido, né, no Brasil e era exportado para Portugal, Portugal distribuía para a Europa, né, outros dois produtos eles eram produzidos nos engenhos, né, que são a rapadura, né, e a cachaça. Cachaça é aguardente de cana-de-açúcar, né? A cachaça ela vem da cana-de-açúcar. No mesmo lugar que vem o açúcar e a rapadura, vem a cachaça. Tá? E a cachaça ela era usada para consumo interno. Né? Os escravizados, né, os negros escravizados que cuidavam, que trabalhavam na casa de máquinas, eles tomavam a cachaça para disfarçar a fome. Né? Então eles trabalhavam bêbados para poder enganar a fome. Porque o que acontece? Eles acordavam muito cedo, tomavam um café muito rápido e tinham que ir trabalhar. E aí eles só paravam normalmente meio-dia para o almoço e depois no pôr do sol. Né? Então se você acorda às 6 e trabalha de 6 a meio-dia e de meio-dia às 6, você trabalhou 12 horas. Né? E nessas 12 horas você só para uma vez para comer. Né? Não pode ir no banheiro, não pode beber água, tá com fome, vai beber cachaça para poder esquecer a fome. Tá? Não era um produto que não era um produto que era utilizado, não era exportado para a Europa, tá? Mas os europeus, percebendo que os negros africanos gostavam dessa bebida, né? Porque era uma maneira de disfarçar a fome, né? Essa bebida ela começou a ser comercializada na África, né, em troca de escravos. E aí a gente vai ter também o algodão, né, que é quando começa a Revolução Industrial lá na Inglaterra, e aí começam a surgir as primeiras máquinas têxteis, né, máquinas que mexem para você criar tecido, né, e o tecido vem do algodão. Né? E aí o Brasil começa a produzir algodão também para poder vender para a Inglaterra. Né? E a gente também tem outros produtos, né, que a gente vai chamar de drogas do sertão, que eram produtos que eram consumidos pelos indígenas e que começaram a ser exportados para a Europa pelos portugueses. E aí a gente vai ter, por exemplo, erva mate,
castanha do Pará, caju, guaraná, urucum. Urucum é o coloral, tá? É coloral. Então, tem urucum. Guaraná todo mundo conhece, né? Guaraná da Amazônia, que é o que dá o que tem o refrigerante. Caju, e aí tem a castanha do Pará e a erva mate. A erva mate é uma bebida que os indígenas do sul bebiam, né, quando fazia frio para poder se esquentar. Além da agricultura, né, a pecuária também vai começar a acontecer, né? Vão começar a trazer animais para serem criados aqui, no Nordeste principalmente, tá? Na região próximo ao litoral. Só que aí que com o tempo, esses criadores de animais, criadores de gado, eles vão acabar indo para o interior porque o gado ele comia a cana-de-açúcar que estava sendo plantada. E acabava dando prejuízo, né? Dava lucro de um lado e prejuízo de outro. Então, eles vão começar a mover os bois, né, para os interiores, né, para o sertão, para a zona da mata, né, para poder deixar longe da cana-de-açúcar porque estava dando prejuízo, tá? E aí, tráfico negreiro. O que acontece, né? Esses escravizados que chegavam no Brasil, que vinham de África, essas pessoas, o que acontece? Na África existia escravidão, tá? Só que a escravidão na África ela era muito diferente da escravidão que acontecia aqui no Brasil. Porque, vamos lá, na África você era escravizado, mas vamos dizer que a sua escravidão ela era limitada, tá? Você podia, por exemplo, comprar a sua alforria, que é a sua liberdade. Você normalmente era escravo por uma dívida. Então, quando você trabalhasse o suficiente para pagar a sua dívida, você estava livre, tá? Ou eram escravos de prisioneiros de guerra, né? Tinha tido guerra entre duas comunidades, duas cidades, né? E aí a galera foi aprisionada e virou escravo. E aí esses escravos eles eram vendidos, né? Então, nas opções anteriores em África, lá na África, era ok, porque você ainda tinha a opção de conseguir escapar e tudo mais, né? E se você tivesse filhos e tudo mais, seus filhos não seriam ligados a essa situação, né? O problema era com você. Quando esses escravos chegavam no Brasil, esses escravizados chegavam no Brasil, o que é que vai acontecer? Eles vão ser tratados, como eu disse, como objetos, né? Então, os brancos, eles vão realmente tratar essas pessoas como objetos. E aí, eles vão ser escravizados até o fim da vida. Tá? Eles vão ser tratados quase como animais. Quase como animais, né? Então, a condição, eles vão apanhar quando fazem uma coisa errada, vão sofrer castigos se fazem uma coisa errada. Se ficarem doentes, vão ter que trabalhar doente. Se morrer, bem, compra outro. Tá? E o Brasil, ele foi o país que mais importou escravos na América. Eu acho que só perde... eu acho que, na verdade, acho que o Brasil foi o país que mais importou escravizados. E esses escravizados, esse povo negro, ele vinha de navio, que a gente chama de navio negreiro. Tá? E esses navios negreiros vinham com 300, 400 pessoas que vinham acorrentadas umas às outras, certo? E aí o que acontece? Quando a gente está dentro de um navio que vai cruzar o oceano, e se a gente está falando do século 18, 17, 18, as chances de você cruzar esse oceano com vida são de 50%, porque existiam muitas doenças nos navios, né? E o que acontecia, né? Muita gente... Primeiro porque estava todo mundo acorrentado, né? Então não tinha nem, por exemplo, como ir no banheiro ou comer direito, né? Para ir no banheiro não dava, você tinha que fazer ali onde você estava preso.
Para comer, você tinha que comer o que eles dessem lá de cima. Eles iriam no porão dos navios. Muita gente acabava ficando doente e morria. E outras pessoas vivas acabavam ficando acorrentadas às pessoas mortas. Então imagine aí, você tá no navio, lotado, apertado, sozinho, separado da sua família, acorrentado com mais 4 pessoas e uma delas está morta. Tá? E você saber que vai ter que passar 3 meses desse jeito. Entendeu? Então, muitas vezes o corpo apodrecia, e aí às vezes as pessoas ficavam doentes por causa daquele corpo apodrecido. Tá? Enfim, os navios negreiros eles permaneceram fazendo esse tráfico de pessoas ainda até 1830, 1840, quando a Inglaterra proibiu o tráfico de navios negreiros. Tá? E aí a gente começou o tráfico interprovincial, né? Os navios, ou vinham navios piratas, ou os escravizados, eles circulavam entre as províncias no interior do país. Tá? E essas pessoas negras, elas não vão, elas vão passar por elas vão fazer resistência, né? Os quilombos são essa forma de resistência. Os quilombos eram comunidades que eram formadas no meio da mata, tá? De pessoas que conseguiam fugir das senzalas, das casas de engenho, das fazendas, tá? E começavam uma nova vida, tentavam começar uma nova vida no meio do mato, né? E aí existiam grupos organizados de negros que ajudavam pessoas a fugir, que soltavam pessoas e que levavam as pessoas para os quilombos. Os fazendeiros, percebendo essas fugas, eles vão criar um cargo chamado capitão do mato, que normalmente era um negro, que ele vai começar a receber uma condição melhor de vida, né? Agora ele vai montar a cavalo, ele não vai precisar trabalhar na lavoura e tal. E porque e era realmente uma pessoa que conhecia a floresta, né? Para poder ajudar a recuperar os escravos que fugiam. Tá? A capoeira é uma que a gente conhece, né? Na verdade ela é uma luta. Tá? Então era uma forma dos escravos treinarem, né? Dos negros treinarem, sem que os patrões percebessem que eles estavam treinando. Né? Eles estavam, na cabeça dos patrões, eles estavam dançando, rezando, fazendo alguma coisa, mas na verdade eles estavam treinando. Então a capoeira, na verdade, é uma luta de resistência. O quilombo é um lugar de resistência para onde essas pessoas fugiam, né? Assim como a própria religião, né? A Umbanda e o Candomblé também são formas de resistência criadas por esse povo que veio arrastado para cá. Tá bom? Vou deixar a gente para vocês e valeu!